Conexão Especial. O programa Conexão Saúde vai conversar agora com o médico psiquiatra, Dr. Jorge Jaber. E o assunto que a gente vai falar com ele é um assunto extremamente importante, muito delicado, mas é com certeza de grande significância para quem trabalha como o Dr. Jorge Jaber, para quem está preocupado com o mundo hoje, que está, na verdade, estamos sempre ligados também à questão das drogas, da violência, de tudo isso que vem a partir do uso, do consumo, do tráfico de drogas. E a gente vai falar sobre um personagem muito importante, um ídolo do esporte nacional, Casagrande. As pessoas mais atentas sabem que durante um tempo, alguns anos, há 2 anos mais ou menos, Casagrande teve um problema de saúde sério, ficou internado 1 ano, teve que se afastar da sua atividade como apresentador, como comentarista de futebol da TV Globo, por conta da sua relação com as drogas. E o interessante é que nesse livro dele, um livro muito bom do jornalista, do amigo nosso, Gilvan Ribeiro, o Casagrande é extremamente claro e explícito. Ele expõe o seu problema, o seu drama pessoal, que levou inclusive ao afastamento da família durante um período e também da separação da mulher. E a gente conversa com o Dr. Jorge Jaber, porque com certeza ele conhece esse universo, ele está há muitos anos ligado a esse universo das pessoas, dos dependentes químicos, e ele vai poder esclarecer para a gente coisas que Casagrande fala, vivenciou e ainda está experimentando, porque ele é um homem em recuperação. Boa tarde, Dr. Jorge Jaber. Boa tarde, é um prazer participar. Conte comigo. Dr. Jorge Jaber, o Casagrande, nesse livro dele, Casagrande e Seus Demônios, ele fala com muita verdade, com absoluta clareza, sobre o drama dele, a relação que ele teve com as drogas, no início muito amistosamente, como se fosse uma atividade, quase uma coisa de criança, um menino ali, um menino levado, que consumia droga, maconha, enfim, com os seus amigos, e já no período que ele iniciava uma carreira brilhante como jogador de futebol. Essa relação do atleta com a droga, o senhor já tinha ouvido falar? O senhor pode dimensionar isso para os nossos ouvintes, para os internautas aqui de Conexão? Sem dúvida. A história do abuso de substâncias químicas por parte de atletas é notoriamente conhecida. Nós tivemos talvez um dos maiores jogadores do mundo de futebol, atrás do Pelé, né? Considerado atrás do Pelé, mas que ganhou 2 Copas do Mundo para o Brasil, o Garrincha, né? Há um livro contando a história dele, que também mostra que ele tinha problemas seríssimos com o uso de álcool e drogas. E na atualidade, a maior preocupação com esses novos atletas que surgem, principalmente no futebol, diferente dos outros esportes, onde há maior possibilidade de educação formal e informal, no vôlei, no tênis, né, na natação, nos esportes de luta. No futebol, geralmente o atleta vem de um meio social mais baixo, portanto com menos recursos de ensino, portanto com menos possibilidade de acesso a tratamento e a prevenção ao uso de drogas. Então, é muito comum o uso por parte de atletas, e no caso do Casagrande, ele presta um grande serviço quando ele aborda o tema. Agora, é interessante também, porque ele fala que no período em que ele, embora ele fosse um usuário, enfim, um usuário com frequente, ele diz que no período que ele morou na Europa, ou seja, durante 7 anos, praticamente, ele coloca até meio assim, praticamente não teve contato com as drogas. Por outro lado, ele teve pela primeira vez contato com a heroína. Até em Portugal, enquanto ele jogava no Porto, ele teve contato e alguém ofereceu para ele, ele fez uso da heroína, e ele vai falar dos efeitos que aquilo proporcionou. Eu pergunto, esse afastamento, essa possibilidade de um usuário de drogas ficar quase 7 anos sem usar e retomar, isso acontece, isso demonstra, a gente pode falar que é porque ele não era viciado, ou é uma capacidade, uma resistência muito grande que ele criou e permitiu que ele ficasse 7 anos praticamente sem usar? Bom, provavelmente o que aconteceu com ele foi o que nós chamamos de parada obrigatória, né? Mais ou menos também que a gente vê ocorrer em pessoas acima dos 50 anos, né? Que são fumantes e têm um infarto agudo do miocárdio. Elas são levadas naturalmente para um centro cardíaco, passam um período em tratamento, às vezes são submetidas a cirurgia, e aí param de usar. Primeiro, porque passaram um período dentro de um hospital onde não tem acesso, então aquela fase inicial
de abstinência é superada, tá, mesmo com o uso de medicação, calmantes, e depois, ele já sabendo do sofrimento que ele passou, ele abandona o uso. Da mesma maneira, nós temos a história recente até, de um grande atleta que precisou abandonar o clube que ele estava no exterior e afirmando que se sentia infeliz lá, né? É que, na verdade, ele já não conseguia controlar o uso naquele local e ele não podia mais jogar, porque ele tinha que fazer o teste. Então, se ele treinasse, ele iria jogar. Se ele jogasse, faria o teste antidoping. Infelizmente, esse atleta veio para o Brasil e hoje, infelizmente, não está mais produzindo efetivamente o futebol. Quer dizer, ele não conseguiu, mesmo em outro país, ficar distante da substância química. Um outro caso bastante conhecido, aí já é notório, é do grande jogador, um extraordinário jogador Maradona, que mesmo morando em outros países, fazia uso, né, na Itália. Uhum. E quando ele foi para Cuba, ele conseguiu ficar em abstinência, porque em Cuba não entra a droga. Então, lá ele acabou ficando em abstinência e se dizia que em Cuba tinha um grande tratamento. Na verdade, o tratamento era, você fica aqui, daqui você não sai, não é? E ele lá conseguiu entrar em abstinência. É perfeito. Enfim, definindo claramente, há situações em que a pessoa tem uma parada obrigatória e aí, mesmo assim, depois, ela não estando preparada, ela não tendo feito um tratamento como o Casagrande fez, ela volta a usar achando que controla, porque ela ficou 7 anos sem usar. Bom, eu tenho um momento do livro, até inclusive uma situação que dá nome ao livro, que é Casagrande e seus demônios, que é exatamente a expressão, a figura demoníaca, vamos dizer assim, que seriam os delírios desse jogador. Que ele diz que durante um mês e meio, ele afirma ter convivido dentro de um apartamento com as imagens, com as figuras de um demônio. Seriam... Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, ele afirma que teria convivido nesse período de um mês e meio, até com uma testemunha, que seria uma namorada que ele tinha à época. Ele via essas figuras que eram terríveis, eram assombrosas, enfim. Esses delírios também são atribuídos, seriam efeitos dessa droga? Como é que o senhor vê isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, nós damos um tratamento social à droga, como se a droga fosse um elemento de lazer social. É preciso lembrar que a droga é proibida na sequência da proibição de venenos. Não havia essa proibição, esse preconceito contra drogas que causam alguma forma de prazer, vamos dizer, na sua fase inicial de uso. O preconceito era contra o veneno. E todas as substâncias que podiam causar morte ou grande mal-estar de saúde eram proibidas. Foi assim que começou nos anos 1600, no século XV, né? Então, basicamente, é por isso que é proibido o uso de drogas, é um veneno. E esse veneno atua no cérebro, alterando a condução do estímulo nervoso. Então, quando a gente pensa, quando eu estou rapidamente falando, dentro do meu cérebro, há um movimento de passagem de um pensamento. E este pensamento é mediado por substâncias químicas produzidas dentro do cérebro. As drogas interferem na produção dessas substâncias, levando a pensamentos, muitas vezes, como no caso do jogador, delirantes. Perfeito. E, na verdade, aterrorizando ainda mais a situação e, muitas vezes, até por conta disso, leva a pessoa a consumir mais drogas, né? Olha, posso lhe garantir que há um alto índice de suicídio em pacientes que chegam a esse ponto. Eles se sentem perseguidos, acham que alguém está entrando pela porta da frente, procuram sair pela janela, procuram pular da sua janela para o prédio vizinho. Enfim, não é raro que haja tentativa de suicídio com sucesso, né? Quando a pessoa está sob o efeito desses delírios. Perfeito. Doutor Jorge Jaber, no caso do Casagrande, ele ficou um ano
em internado, até ele fala que era um regime, ele até associa como se fosse um regime militar. Ele acordava antes das 7 da manhã, 15 para as 7, às 7 já estava capinando a horta, e em seguida ele ia, tomava o seu café, aí voltava para limpar a horta, as pessoas não podiam conversar, e ele pensou até em boicotar, não fazer o pagamento, enfim, da clínica lá que ele ficou internado, para que ele fosse expulso, e ele acabou ficando 1 ano. Esse período de 1 ano, o senhor, como é que o senhor avalia esse período? Ele hoje diz estar ainda em tratamento, logicamente, mas assim, me pareceu até o livro, ele ali seguro da sua tentativa, da sua busca pela recuperação. Esse período de 1 ano, o senhor atribuiria a ele, é um período razoável para pensar nisso? Eu acho um período extraordinário. Eu admiro muito o Casagrande por ter ficado 1 ano. Normalmente, assim, não é raro que se consiga em torno de 3 meses. Provavelmente, a situação dele foi muito mais grave, com detalhes médicos mais graves, que exigiram um tempo maior. Normalmente, o dependente químico, ele nega que tem um problema, então ele diz que não tem, que ele vai controlar, que aquilo é um problema, passageiro, que ele vai ser capaz, principalmente quando ele usa. Ele usa e diz, amanhã eu paro. Ele sente que é capaz de parar, mas sob o efeito da droga. Quando passa o efeito da droga, ele esquece e diz, só um pouquinho para passar o mal-estar. Então, a negação da doença. Segundo, ele projeta, ele diz que é a mulher, ele diz que é a família, ele diz que é a sociedade. Me lembro até de um grande jornal, Pasquim, que dizia, intelectual não vai à praia, intelectual bebe, né? Quer dizer assim, para você ser intelectual, você tem que beber, você tem que usar uma substância química. Então, negação, projeção, racionalização, ou seja, o dependente químico é cheio de argumentos que justificam o uso e, finalmente, ele se torna arrogante. Então, ele passa a dizer que ele não se meta com a vida dele, ele é que sabe da vida dele, ele é que manda. Então, é muito difícil esse caminho da aceitação de que todo mal-estar é fruto da sua própria ação, que ninguém tem culpa disso, nem o próprio dependente. Ele é responsável por aquilo, mas ele não é culpado. Isso não é uma falta de caráter, não é uma desonestidade, não é uma safadeza, vamos usar esse termo. Não, é um processo mental que domina o indivíduo. O pensamento fica alterado. Então, no caso do Casagrande, provavelmente ele teve mais dificuldade de superar essas 4 características e aí precisou de mais tempo. Eu falo, não quero ser leviano, eu falo provavelmente, porque eu não sei da história dele toda, né? Sei da do livro. Agora, sem dúvida, é necessário disciplina. Não uma disciplina militar, eu acho que talvez o Casagrande não tenha servido exército, né? Não saiba bem como é. Não aquela disciplina militar. Mas eu preciso lembrar que há uma certa a similaridade entre a medicina e a guerra. Porque o médico, ele sempre está em guerra contra uma doença. Ele tem que destruir a doença. Então, na medicina se usam alguns mecanismos que são parecidos, né? Então tem que ser o horário certo para tomar o remédio. Olha, o senhor tem que tomar esse remédio de 8 em 8 horas, não pode atrasar. Olha, só tem que tomar esse antibiótico durante 10 dias, não pode atrasar. Então, a medicina se utiliza de algum saber militar, vamos dizer assim, né? Para atingir o objetivo. Por exemplo, tem que fazer repouso, não pode levantar, não permite. Olha, o senhor não pode se levantar, o senhor fique deitado. Então, há um comando. O médico também exerce um comando. Este comando chega ao extremo de você, para operar alguém, anestesiá-lo completamente, deixá-lo inconsciente e dispor do corpo daquela pessoa, né? Então, aí você vê como a medicina ela precisa se impor. E no caso dele, do Casagrande, graças a Deus,
esse processo deu certo e ele é um grande exemplo, um enorme exemplo que toda semana está na televisão mostrando que é possível a recuperação. Maravilha, exatamente isso que eu queria falar. Quer dizer, na verdade, ele hoje é o exemplo de que acreditar, né, primeiro descer vamos dizer, do palco e entender que precisa de ajuda, foi o que ele acabou fazendo, ele fez com a ajuda dos amigos, dos parentes, enfim. Aí está aí a recuperação dele. Bom, doutor Jorge Jabber, muito obrigado pela sua participação aqui em Conexão mais uma vez. Ótimo esse papo que a gente levou. E a gente, na verdade, fica aqui o convite para as pessoas procurarem, lerem esse livro, distribuírem, compartilharem o livro, que é uma mensagem maravilhosa de um ídolo do esporte, um homem extremamente inteligente e é um cara que está aí mostrando que é possível a recuperação. Muito obrigado, doutor Jorge Jabber. Um último lembrete, nós temos como ajudar pessoas gratuitamente através do telefone 3325-2323. 3325-2323, atendimento gratuito na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. Nós também damos cursos para pessoas que queiram fazer isso em outros estados, em outros locais. Repito, gratuito, sem nenhum vínculo político partidário, nenhum patrocínio financeiro. Maravilha. 3325-2323, atendimento gratuito da Câmara Comunitária da Barra. Obrigado. Muito legal. Valeu. Um abraço para o senhor. Um abraço a todos.